Soltou para Tite, inventou. É gol! Salve, salve, meus amigos, abrindo o dia com informação, afinal de contas, o companheiro Vene Casagrande trouxe a informação, Vene sempre muito bem informado em relação às coisas do Flamengo, a informação de que o Flamengo quer contratar Alan, né, é a forma como se pronuncia o nome dele, volante do Atlético Mineiro. E aí, a pergunta eu fui falar com gente do Atlético Mineiro e perguntei, proposta foi feita, qual é o valor do jogador, né? O jogador é inegociável, né? Então, tudo isso a gente vai responder para você neste vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você não conhece a KTO.com, meu camarada? Acesse agora o site KTO.com. Você que curte fazer uma fezinha, tá? KTO.com e faça o seu registro. Quando você fizer o seu registro, insira lá o meu cupom Bernardo e eu vou dar 20% a mais de bônus em relação ao valor depositado. Por exemplo, depositou 100, eu te dou 20. É evidente que você vai usar esse valor para fazer a sua vezinha no site KTO.com, que tem as melhores odds do mercado e eu sempre as posto no meu Instagram pela manhã, tá? Elas vão lá para o meu Instagram, no @BernardoAqui. Siga-me no Instagram, @BernardoAqui. Eu posto nos meus stories as melhores odds do mercado, beleza? KTO.com, palpite com emoção, palpite com razão, palpite com diversão. Vamos lá então falar sobre o Alan, tá? Depois a gente vai explicar que tipo de jogador é esse e tal, mas informações obtidas junto a uma fonte importantíssima do Atlético Mineiro, tá? Perguntei, Flamengo já fez proposta pelo jogador? Essa fonte me assegurou que até o momento não recebeu nada. De acordo com ele, aguardemos. Foi essa a resposta. Eu perguntei o seguinte, o jogador é inegociável? Essa pessoa falou, difícil responder, porque o clube tem donos, tá? E aí, no caso, a gente fala sobre os 4 R's, né? Ou os 3 R's, melhor dizendo, para você saber quem são, Rubens Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães, tá? São os 3 R's, os mecenas do Atlético Mineiro, tá certo? E aí, eu perguntei o valor. Qual é o valor de mercado desse jogador? Essa pessoa me falou, olha, não estipulamos valor nenhum pelo jogador porque não queremos vender. Fato é que Jorge Sampaoli conhece muito bem o Alan porque trabalhou com ele no Atlético Mineiro em 2020. Aliás, ele foi um dos avalistas dessa negociação quando o Alan chega vindo do Fluminense, né? O Alan, eu até fui conferir a idade do jogador, que até achava que o Alan era um jogador mais velho já, e não, ele tem 26 anos, ele é mais novo do que muita gente que está por aí no time do Flamengo. Tem quase a mesma idade do De La Cruz, né? Completou 26 anos agora no mês de março. Então, um jogador que ajudaria bastante o time do Flamengo, né? O Flamengo, a gente sabe, a gente já trouxe essa informação por aqui, que era um volante, tá? E a pergunta é essa, né? O Alan seria um jogador ideal para esse time do Flamengo. É um virtuose? É um craque da bola? Não, não é. É um jogador mais no estilo Thiago Maia do que Gerson, tá? É um primeiro jogador de meio de campo, né? O Atlético Mineiro, aliás, tem 2 jogadores para essa função, ele e o Otávio, tá? Então, assim, o Atlético, isso eu não perguntei para essa fonte, né? Mas a gente sabe, isso a gente tem informação, o Atlético precisa vender jogadores, tá? O Atlético é uma equipe que atravessa um momento muito complicado, com a dívida subindo assustadoramente, tá? Então o Atlético, assim, não tem jogador inegociável. Se chegar com valor à altura, mas para haver uma negociação, o Flamengo precisa primeiro perguntar ao Atlético. Foi isso que essa fonte me garantiu. Ó, precisa fazer uma pergunta, precisa fazer um questionamento, tá? E aí o Atlético poderia abrir a negociação. Fato é que o clube não quer se desfazer do Alan, tá? Quanto o Atlético quer pelo jogador, difícil responder, tá? Difícil responder. Uns 10 milhões de reais, talvez,
nem o Atlético sabe ainda, não quantificou esse valor. Então fica muito difícil, eu não vou chutar por aqui, dar um valor. Quais são as condições? Existe possibilidade de negociação. Não é um jogador inegociável, né? Mas são essas as condições do Atlético Mineiro. Tem que procurar o clube. Lembrando que o Palmeiras demonstrou interesse pelo atleta no início do ano e não conseguiu a negociação. Acabou levando o Richard Rios, que por sinal é um jogo do Flamengo que está jogando muito no Palmeiras, né? Que vacilo da diretoria do Flamengo em liberar o Richard Rios tão facilmente assim, tá? Então você fica sabendo por aqui quais são as condições que o Atlético Mineiro impõe ao Flamengo para contratar, para que o Flamengo contrate o Alan, que é um jogador, repito por aqui, como trouxe, sempre dando crédito ao Vene Casagrande, que tem a aquiescência, uma negociação que teria um acordo, né, com o Jorge Sampaoli, que pediu o jogador. A gente tem que falar sobre futebol brasileiro, sobre Campeonato Brasileiro, porque o Vasco entrou no Z4 da competição. O Cruzeiro foi derrotado. O Cruzeiro, que é o próximo adversário do Flamengo, por sinal, fez uma péssima partida contra o Cuiabá, que venceu com o gol do Daverson. E dessa forma, acabou empurrando o Vasco para a zona do rebaixamento, né? Venceu por 1-0, o gol do Daverson ainda no primeiro tempo. Cruzeiro não fez uma boa partida, né? Não vou dizer aqui que vai ser presa fácil para o Flamengo no próximo sábado, porque não existe isso, nenhum time é presa fácil para ninguém nesse futebol brasileiro, nessa Série A, ainda mais com as equipes oscilando tanto, como é o caso do Flamengo, né? Capaz de fazer um grande jogo como realizou contra o Corinthians e um jogo ruim contra um jogo bom contra o Fluminense e um jogo ruim contra o Corinthians, tá? Arrascaeta e Léo Pereira estão relacionados para enfrentarem o Nublense nessa quarta-feira pela Libertadores da América. Você vai me perguntar sobre Nicolas de la Cruz. Calma, vai ter vídeo, talvez ainda hoje, explicando a negociação, que é muito complexa. O jogador pode se aproximar do Flamengo, mas a negociação é muito complexa, tem apuração, faltam alguns elementos aí para a gente trazer ainda, mas nessa história de que seria uma grande contratação. Veja, a gente está falando aqui de uma reformulação de meio de campo, né? De acordo com o que pensa o Jorge Sampaoli, Alan e De La Cruz. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.